Podem sentar todos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 27. Quem falou isso foi o rei Salomão. Ele disse: mas será que, de fato, Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. O que é que Salomão está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo que Deus, ele está falando que será que Deus poderia habitar na terra? Ele está dizendo, olha, o Deus que nós servimos, os céus e os céus dos céus não podem conter. E como Salomão estava inaugurando um templo, ele diz, muito menos esse templo que eu edifiquei. Em outras palavras, ele está dizendo, e é o tema da minha reflexão nessa noite, o nosso Deus é grande. Diga, o nosso Deus é grande. Irmãos, o nosso Deus é grande. Eu tenho certeza que você já teve experiência com Deus para poder confirmar isso. Olha, o meu Deus, Ele é grande. Como os irmãos que testemunharam aqui, a irmã com 30 anos com problema, e chegou o dia que Deus consertou. Por quê? Porque o nosso Deus é grande. Amém, amados? O seu Deus é grande. Irmãos, se o nosso Deus é grande, como Salomão está dizendo, e ele está dizendo aqui de uma forma que não dá para mensurar o tamanho do nosso Deus. E apesar de ele ser tão grande assim, tão poderoso, ele habita no seu coração e no meu coração. Que Deus poderoso é esse, irmãos? Ele quer fazer de nós a sua morada. Né? Paulo diz, nós somos tabernáculos de Deus. Somos morada de Deus. Amém, amados? Então, se o nosso Deus é grande, irmãos, o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. E é uma das formas como Ele é conhecido, Deus das causas impossíveis. E eu não sei qual é a causa que você está apresentando a Deus, ou trouxe a Deus nesta noite, mas eu quero dizer que Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que agiu na vida dos patriarcas, na vida de Abraão e de Sara. Ele é o Deus que tocou na madre de Sara e tornou ela fértil para ela dar à luz. Ele é o Deus que agiu na vida de Isaac e de Rebeca, que também não podia ter filhos, mas Deus tocou nela e ela passou a dar filhos. Ele é o Deus de Jacó, que agiu de forma sobrenatural durante toda a vida de Jacó. Ele é o Deus que agiu no ministério de Moisés, fazendo com que Moisés libertasse o povo de Deus lá do Egito. Ele é o Deus que agiu na vida de Josué, no ministério de Josué, fazendo com que ele liderasse o povo de Deus para possuir a terra prometida. Irmãos, Ele é o Deus dos juízes, que não deixou com que seu povo se desviassem totalmente da sua presença. O Deus do impossível é o Deus da Bíblia. É o Deus que enviou Jesus para nos salvar.
é o Deus do impossível. Amém, amados? Digo, nosso Deus é o Deus do impossível. Se Ele é o Deus do impossível, eu quero declarar nessa noite aqui algo que você precisa entender, que Deus supre todas as nossas necessidades. Deus supre todas. Não é algumas, são todas, irmãos. Ele supre todas as nossas necessidades. O salmista Davi, escrevendo sobre esse Deus poderoso, ele disse: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E se o Senhor é o pastor de Davi, e Ele é esse Deus que estamos anunciando aqui nessa noite, Ele também é o meu pastor, e é o seu pastor. E a palavra declara que nada nos faltará. Amém, amados? Vamos tomar posse dessa palavra para a nossa vida. Ele quer simplesmente que a gente creia nisso, e viva isso. E nada vai nos faltar. Irmãos, todas as dificuldades estão na nossa mente, não em Deus. Você entende isso? Todas as nossas dificuldades, em qualquer área das nossas vidas, ela está aqui, ó, na nossa mente, não em Deus, porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. O nosso Deus é um Deus grande, diga, Deus é grande. Deus é grande, meu querido. Deus é poderoso. Sabe, irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. O desejo de Deus é que cada um dos seus filhos receba a habilidade de crer nele para ver o impossível tornar-se possível. É o desejo de Deus fazer com que você creia, com que eu creia. Porque tudo acontece a partir daí. Amém, amados? Então nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, começar a ver com os olhos espirituais, começar a ver que é possível, começar a ver, irmãos, que se nós confessarmos aquilo que cremos, vai acontecer. É a lei da fé que Paulo ensina, é crer e falar, falar e crer, amém? Não é falar por falar, é falar crendo, acreditando, sabendo que serve ao Deus grande, ao Deus todo-poderoso. Amém, amados? Sabe por quê, irmãos? Deus, o desejo de Deus é que você tenha sucesso em todas as áreas da sua vida. Isso é projeto de Deus, isso é vontade de Deus. Agora Deus, Ele quer contar com a tua fé. Por isso que nós devemos confessar aquilo que nós cremos. Por isso que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Por isso que nós temos que ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós temos que compreender que o nosso Deus é um Deus grande. Não é um Deus pequeno. Salomão diz que a terra não pode conter esse Deus. Os céus não podem conter esse Deus. Por quê? Porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é excelso, Ele é tremendo, Ele é vivo, Ele existe e Ele está aqui entre nós. Aleluia! Louvado seja Deus! Mas nós precisamos agir na dimensão da fé. E a dimensão da fé é falar e crer. É crer e falar. O que você está precisando? Lembra quando o cego chegou diante de Jesus? O que queres que eu te faça? Você acha que Jesus não sabia o que ele precisava? Mas só que Jesus age conforme a fé. Então Jesus estava aguçando a fé dele. Jesus sabia o que ele queria, mas ele tinha que falar. Senhor, que eu torne a ver. É isso que eu quero. O que você quer? O que você está necessitando? Qual é a área que você quer que Deus age? Qual é a área que você quer que Deus age? Nós precisamos agir na dimensão da fé, irmãos. Crendo e falando, declarando. Comece a declarar o que você quer ver acontecendo. A fé, ela só funciona dessa forma. Amém?
Ela só funciona dessa forma. É a lei da fé que Paulo fala: crer e falar. Cremos, por isso falamos. E logo acontece. Então nós precisamos crer, nós precisamos falar. Então comece a declarar o que você precisa. Comece a declarar. Quando você declara, irmãos, o invisível se torna visível. Sabe quando a Bíblia diz assim, olha que nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, é porque as bênçãos estão nos lugares celestiais. E como é que a gente ativa? Crendo e falando. Aí vem do reino físico, do mundo espiritual para o mundo físico. Creia e declare. Mas declare mesmo, irmãos. Não fique só na teoria de ouvir. Você precisa declarar. Sabe, quando o Toninho era recém-nascido, de vez em quando de noite ele tinha um choro, começava a chorar, inconsolável. E tinha crises de asmas. E a Maressa também tinha crise de asmas. E teve uma época que a gente saía do hospital com um e esse Toninho tinha crise de asma. Quando um saía do hospital, o outro entrava. E uma noite, o Toninho estava assim, começou a chorar e ficou mole, ficou tipo morto. Não sei nem se morreu. Sabe o que foi que eu fiz? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Sabe o que foi que eu fiz, irmãos, uma noite? O que era que acontecia? A gente levava para o hospital, voltava. Tinha plano de saúde na época, né? Levava, voltava. Às vezes vinha com um, depois ia com o outro. Crise de asma. E nessa noite o Toninho começou a chorar e desfaleceu. Não sei se morreu, não sei o que aconteceu com ele. Sei que eu fui lá dentro e peguei todo o remédio de asma que tinha lá. Tudo. Peguei tudo. Disse, a partir de hoje nós não vamos mais levar esses meninos para o hospital. A partir de hoje, nós vamos crer que Deus vai curar. Eu disse, Senhor, eu creio que Tu pode curar. Se o Senhor não curar, o Senhor pode levar, mas nós não vamos mais usar isso. Joguei todos os remédios fora, no lixo. Até hoje, nenhum dos dois tiveram mais crise de asma. Deus é poderoso. Deus é grande, irmãos. Deus é grande. Deus é grande, irmãos. É o Deus que... Você precisa falar. Quando você fala e você crê, logo acontece. Logo acontece. Né? Jesus ensinou para os discípulos, digam a este monte, para ele se mudar daqui para acolá, crendo. Se alguém disser, crendo, isso vai acontecer. Então, se alguém disser, não tem negócio de fé de pastor, fé de missionário, fé de líder, não, a fé é para todos, a fé é para todos. Nós recebemos uma fé quando nós recebemos Jesus, a mesma medida, mas nós precisamos desenvolver essa fé. E como é que a gente desenvolve a fé? Crendo e falando, amém, amados? Por que uns têm mais fé do que outros? Por que uns conquistam mais do que outros? Porque exercitam a sua fé mais, amém? Porque Deus não faz acepção de pessoas, ou faz? Deus não faz acepção de pessoas, mas tem pessoas que avançam mais do que outras, tem pessoas que creem mais do que outras, tem pessoas que têm resultados maiores do que outras, crendo no mesmo Deus. E se é o mesmo Deus, por que não tem os mesmos resultados? Porque quando nós recebemos Jesus, recebemos uma medida de fé. Mas a partir do momento que recebemos Jesus, nós começamos a caminhar por fé. E a minha caminhada, às vezes, não é a caminhada de outro. Amém? Por isso, um tem um nível de fé e o outro tem outro nível de fé. E Jesus ensinando, Ele quer que todos cheguemos
irmãos, no nível dele. Porque ele disse, olha, aquele que crê em mim, aquele quem? Diga, qualquer um que crê. Qualquer um. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Isso foi para mim, e isso foi para você, querido. Amém, amados? Então comece a declarar, fazer declarações na sua casa, fazer declarações na sua vida. Comece a contemplar, meu irmão, que Deus tem coisas melhores para você. Comece a declarar, romper no reino espiritual. Comece a declarar que aquela porta vai se abrir. Comece a declarar que aquela doença ela vai embora. Comece a declarar, irmãos. Amém, amados? Sabe por quê, irmãos? O nosso Deus é o Deus de agora. Diga, o nosso Deus é o Deus de agora. Irmãos, Ele disse, eu sou. Um dos seus nomes é eu sou. Então eu quero te dizer nessa noite que Deus quer te curar é agora. Aleluia. Ele quer restaurar o seu lar agora. Ele quer suprir as suas necessidades agora. Ele quer quebrar cada uma das cadeias que oprimem você, que oprimem sua família, agora. Ele é o Deus do agora, aleluia. Esse é o nosso Deus, aleluia. Esse é o Deus que Salomão estava falando. Um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão poderoso, que os céus não comportam, que a terra não comporta, que o templo que Ele estava inaugurando não comporta, mas que Ele age na nossa vida. Um Deus tão grande, mas que se preocupa com uma pessoa nessa terra. O Deus tão grande, mas olhou para cada um de nós, irmãos. E a Bíblia diz que Ele nos amou mais do que amou o mundo inteiro. Ele amou mais você, Ele amou mais você, sabe por quê? Porque Ele enviou Jesus para te salvar, Ele enviou Jesus para nos salvar, para nos dar a vida eterna, para nos trazer a sua comunhão novamente, amém? Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus do agora, aleluia. E pela fé, irmãos, preste atenção que eu vou lhe dizer, pela fé, nós já fomos elevados ao mesmo grau de autoridade que Jesus. Você entende isso? Efésios 2,6, eu falei agora que Jesus disse assim, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e as fará maiores, porque eu vou para o Pai, amém? Efésios 2,6 diz assim, e nos ressuscitou, Paulo escreve dizendo isso, juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, a autoridade que Jesus tinha, colocou à tua disposição. Eu quero que você entenda isso. Você tem uma autoridade, irmãos, uma autoridade vinda de Deus. Desde que você aceitou Jesus, essa autoridade já está sobre você. Você só precisa usar. Demônio nenhum nessa terra pode contra a tua vida. Nenhum. Todos eles têm que obedecer aquilo que você determinar. Amém, amados? Olha, Jesus, Lucas 10,19 diz, eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Qual é a medida do poder do inimigo que Jesus está dizendo aqui? Todo o poder. Todo o poder, todo o poder. Não interessa o tamanho do poder que o inimigo tem. Jesus está dizendo aqui que Ele te deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Então o inimigo não pode absolutamente nada contra a tua vida. Amém? Ele não pode. Porque a autoridade na tua vida, você tem que mandar embora, você tem que não aceitar, você tem que mandar bater retirada. Amém, amados? Então olha o que Jesus diz aqui, ó. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo.
e nada, absolutamente, lhes causará dano. O que é que pode lhe causar dano? O que é que pode lhe causar dano? Nada. Nada vos causará dano. Mas isso só funciona se eu crer. Isso só funciona se eu usar essa autoridade. Porque ele vem. O diabo vem dizer que a gente está doente. O diabo vem dizer que a gente não pode nada, que a gente não tem nada, que a gente é pobre, que a gente é miserável. O diabo vem trabalhar na nossa mente para mostrar que nós somos ninguém, que nós não temos autoridade nenhuma. Mas o que é que a Bíblia está dizendo aqui? O que é que Jesus está dizendo aqui? Que Ele já te deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Então, se o diabo danificar o mundo inteiro, ele não tem poder para tocar na tua casa. Quando ele chega lá, você vai mandar ele bater em retirada. Você não tem autoridade sobre a minha vida, você não tem autoridade sobre a minha casa, você não tem autoridade para fazer nada aqui. Foi Jesus quem disse. E se Jesus disse, eu creio, eu estou determinando. Amém, amados? Mas eu preciso conhecer isso. Porque às vezes bate algo de noite, irmãos, no teto da tua casa, e tu se esconde quase debaixo da cama. Ai meu Deus, é o diabo. Se esconde debaixo da cama, não tem, só falta entrar debaixo do chão. Irmãos, usa a autoridade que Deus te deu. A autoridade é para ser exercida. Amém? A autoridade é para ser exercida. A autoridade está sobre a tua vida. Sobre o quê? Sobre todo o poder do inimigo. Nós servimos a um Deus tão grande e nos deu poder para ter autoridade sobre todo o poder do inimigo. Todo. Diga todo o poder. Então o inimigo não pode nada. Olha, irmãos, o pessoal da libertação tem um medo doido do diabo que eu nunca vi na minha vida, sabe? De olha, cuidado, não vai desafiar o diabo, não vai fazer. Irmãos, é em Deus. Se você estiver em Deus, o diabo ele não pode nada contra a tua vida. É Jesus, foi Jesus quem disse isso. Vos dou autoridade, vos dou poder. Sobre o quê? Sobre todo o poder do inimigo. É todo. Amém? Diga, eu tenho essa autoridade. Então chegue em casa hoje, meu irmão, e analise todas as áreas da sua vida, e ponha o diabo para correr. Olha, se a miséria está entrando, presta atenção, meu irmão, você acha que Deus te projetou para a miséria? Não. Jesus era miserável, Deus é miserável, Adão quando foi criado lá no Jardim do Éden era um miserável, faltava alguma coisa para eles, então não pode faltar para você nem para mim. Amém? Então se tiver falta, você vai chegar hoje e declarar na sua casa, aqui não vai ter mais falta, porque eu sirvo um Deus grande. Aqui não vai faltar mais nada, porque eu sirvo um Deus grande. Eu aprendi na palavra que o meu Deus é grande. O meu Deus é grande. Se o meu Deus é grande, não vai faltar mais nada na minha vida. Até você que está solteiro. Você vai dizer, Deus tem o mais bonito ou a mais bonita para mim. Acabou a conversa. O diabo não pode interferir nisso. E não está demorando, é porque Deus está caprichando. Amém, amados? Amém? Então comece a declarar isso. Ai, Deus quer que eu viva uma vida desgraçada, Deus me projetou para isso, Deus não quer me... Que conversa é essa, querido? Que conversa é essa? É prazer de Deus te abençoar, é prazer de Deus ver você prosperar, é prazer de Deus ver você se dando bem na vida, é prazer de Deus você estar bem. Sabe por quê? Que Ele espera que quando você estar bem, você glorifique a Ele. Ele sabe que ninguém na miséria vai glorificá-lo. Ele sabe. Então, meu irmão, Deus quer o melhor para a tua vida. Amém? Amém? O Deus que você serve é um Deus grande. Aleluia! Salomão disse, o nosso Deus é grande. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
Amém, amados? Quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Olha a última mensagem de Jesus. Presta atenção. A última mensagem de Jesus foi essa. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Quem crê, diga glória a Deus bem alta. Então esses sinais têm que acompanhar a tua vida, em nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Irmãos, essa autoridade é para a tua vida e para a minha vida. Amém? O diabo não tem poder nenhum. O diabo não vale uma pipoca queimada. O diabo não vale nada. Amém, amados? Ele não tem poder nenhum sobre a sua vida. Ele não tem poder nenhum sobre a sua casa. Ele não tem poder nenhum sobre o seu casamento, a não ser que você dê. A não ser que você abra a porta para ele entrar. Mas ele mesmo, Jesus foi quem falou. E eu preciso crer naquilo que Jesus fala. Amém? Jesus já te deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Aleluias. Feche seus olhos, em nome de Jesus.